Nós temos algumas famílias presentes neste culto que vieram para celebrar a formatura de ontem. Então, sejam muito bem-vindos. Muitos vieram de outros estados, até de outro país, né, Brian, Rebeca. Deus abençoe a volta de vocês em segurança, em proteção. Muito obrigado por tê-los conosco nesta manhã. Na época de Jesus, os plantadores de trigo colhiam os feixes de trigo e depois colocavam dentro de uma caixa e jogavam, né, aqueles feixes de trigo nessa caixa. Depois eles cobriam a caixa com uma tela. Cobriam a caixa com uma tela com alguns buracos nessa tela. E depois eles viravam essa caixa de cabeça para baixo e sacudiam violentamente para que toda a sujeira, toda a pedra, todo bicho, terra, tudo aquilo que veio junto com os feixes de trigo passassem no buraco dessa tela e ficasse dentro da caixa só os feixes de trigo. Então, era uma forma de limpeza, de purificação, que os agricultores faziam de uma forma bem primitiva, vamos dizer assim, a purificação dos trigos, da colheita dos trigos. Então, essa peneira do trigo, servia como uma maneira de limpar, purificar o trigo. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Jesus está no final do seu ministério aqui. Ele já tinha dado várias instruções para os seus apóstolos ao longo de 3 anos de ministério. Eles já tinham passado por muitas situações. E agora, um pouco antes do final do seu ministério, Jesus fala o seguinte em Lucas capítulo 22, versículo 31. Sinta-se à vontade para acompanhar na sua Bíblia, na versão que você está acostumado a ler, ou, né, na tela aqui. Lucas 22, 31, Jesus disse para o apóstolo Pedro, que era conhecido como Simão, né? Na verdade, o nome era Simão e Jesus o chamava de Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Como eu disse, a peneira era uma maneira com que o trigo se separasse de tudo que era sujo, tudo que não era o desejo do agricultor, pedras, sujeiras, terra. O que Jesus quis dizer para Pedro, quando ele disse que Satanás iria peneirá-lo como trigo? O que você acha que Jesus está querendo dizer aqui para o apóstolo Pedro? Parece, né, que Pedro iria passar por tribulação. Pedro seria sacudido, agitado violentamente em algum momento da sua vida, do seu ministério, como aqueles trigos eram sacudidos violentamente na caixa. Jesus alertou a Pedro que ele seria peneirado por Satanás. Agora eu pergunto, por que Satanás quis fazer isso com os 12 apóstolos? Principalmente com o apóstolo Pedro. Eu posso te dizer que Satanás não perde tempo com quem é fraco e
insignificante. Satanás não ia perder tempo com alguém que não ofereceria perigo para o seu reino do mal. Satanás não ia perder tempo peneirando Pedro se não tivesse visto na vida de Pedro um grande potencial para servir no reino de Deus. Satanás não iria tentar destruir a vida de Pedro se ele não visse em Pedro o potencial para servir no reino de Deus. Estamos no último mês do ano de 2023, se eu não me engano. De tantas emoções de ontem para cá, a gente já não sabe nem se já mudou o ano, né? Como que foi o seu ano de 2023? Ou melhor, como que está sendo? Em algum momento você se sentiu assim como Pedro? Peneirado por Satanás? Em algum momento, Satanás tentou desanimar a sua fé em Deus? Será que você passou por lutas, sofrimentos, perdas, desânimo? Será que ele tentou abalar a sua saúde física? Será que ele tentou abalar a sua saúde emocional? Será que ele tentou abalar a sua saúde espiritual? Fazendo você acreditar que não vale a pena ficar fiel, continuar fiel a Deus? Satanás não peneira aquela pessoa que não importa para Deus. Se Satanás fez algo assim na sua vida, é porque você tem valor no reino de Deus. Satanás não teria tentado ir para cima de você ao longo desse ano, com doença, com enfermidade, com problemas, desânimos, alguma coisa na sua vida, se você não tivesse sentido, se você não tivesse valor, se você não tivesse importância no reino de Deus. Parece que são dois extremos falar isso, mas muitas vezes ser atingido por pedras é porque você é útil, porque você dá fruto no reino de Deus. Uma coisa que acontece muito aqui em Campo Grande, né, em todo o Mato Grosso do Sul, no mês de dezembro, é você encontrar muitos pés de manga, carregado de manga. E no horário da saída das crianças da escola, você vai ver muitas dessas crianças fazendo o que no pé de manga? Atacando pedra. Por quê? Porque eles odeiam aquele pé de manga? Porque aquele pé de manga é horrível? Não. Ao contrário, eles querem as mangas que aquela árvore produz. E muitas vezes, para ter acesso aos frutos, é necessário atacar pedra para derrubá-los. Então, muitas vezes, o fato de você estar recebendo pedrada é porque você está produzindo frutos no reino de Deus. O livro de Tiago já nos falava isso. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E na perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. Quando eu li esse texto, Jesus falando para Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. A primeira coisa que eu pensei é, por que Jesus não impediu Satanás de peneirar a Pedro? Será que Jesus não tinha poder para isso?
Será que Jesus não tinha poder para impedir Satanás de peneirar Pedro? De causar aflições na vida de Pedro? Acredito que sim, ao ponto que o texto fala que Satanás pediu para fazer isso. Assim como lá no Velho Testamento, quando ele tentou afligir Jó, ele pediu para Deus. E por que Jesus permitiu que Pedro fosse peneirado por Satanás? Por que Jesus não impediu essa peneira que iria trazer tanta dor na vida de Pedro? Às vezes, alguns pecados que temos na nossa vida só são removidos com a peneira de Satanás. Ao longo de 3 anos, Pedro era uma pessoa bastante sanguínea, bastante agitada. E também acredito que ele era bastante confiante nas suas mãos, nas suas habilidades, na sua força física, como um pescador que puxava uma rede cheia de peixes do mar. Quantas vezes a gente vê Pedro tentando fazer as coisas do seu jeito? Jesus permitiu que Pedro fosse peneirado por Satanás, porque uma das coisas que a peneira de Satanás remove de sujeira em nós é o orgulho, a falta de dependência de Deus. À medida que vamos servindo no reino de Deus, pensamos, como eu prego bem, como eu canto bem, como eu dou aula bem, como eu sou bom. O princípio do fim de qualquer discípulo de Jesus é começar a achar que tudo o que você está fazendo é fruto da sua capacidade, é fruto do como eu sou bom e não como Deus é bom em mim. E é na peneira de Satanás que Deus ajusta esse foco, fazendo com que nós entendamos o quanto não somos nada sem o poder de Deus. O quão eu sou mau, o quão eu sou arrogante, o quanto eu sou soberbo, quando eu deixo só as minhas emoções agirem na minha vida e não o Espírito Santo que habita em mim. Quando você acha que Pedro foi peneirado por Satanás? A Bíblia não diz, mas eu imagino que foi em Mateus 26, quando Jesus alertou mais uma vez Pedro, de que Pedro iria negar Jesus 3 vezes. E se você ler o contexto dos Mateus 26, versículos 69 a 72, Jesus está vendo se cumprir aquilo. Pedro está negando Jesus 2 vezes. E aí, no versículo 73, a Bíblia diz o seguinte, Mateus 26, 73. Pouco depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí, Pedro começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então, Pedro se lembrou das palavras ou da palavra de Jesus, que Jesus tinha dito para ele, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Jesus havia alertado Pedro que ele seria peneirado. Jesus havia alertado Pedro que ele iria negá-lo. E mesmo assim, Pedro caiu. Será que Jesus falhou? Será que Jesus falhou porque ele disse, eu vou orar pela sua fé. E agora Pedro está arrasado com tudo o que aconteceu. Um pouco mais para frente,
em João capítulo 21, depois de ressuscitar, Jesus se encontra com Pedro de novo. E Pedro já tinha voltado para sua antiga profissão de pescador. Imagino que Pedro, quando viu Jesus, se sentiu envergonhado. Imagino que Pedro, quando viu Jesus, se sentiu frustrado consigo mesmo. E tentou dizer: Senhor, nem se aproxime de mim. Não sou digno da sua presença. Eu te neguei. Eu te decepcionei. Eu fui vencido pelo meu orgulho e pela minha arrogância. E o que você acha que Jesus falou para Pedro? Eu imagino que aí nesse texto, nesse contexto bem simplista aqui, né, o apóstolo João não entra em detalhes, mas eu acredito que se Pedro falou: eu não posso mais ser o seu discípulo, eu não posso mais ser o seu apóstolo, porque eu te decepcionei, porque eu te frustrei, eu fiz a coisa errada. Eu imagino que Jesus falou: não, Pedro, ao contrário, agora você está pronto. Agora você pode ser um apóstolo. Agora você pode pregar para 3.000 pessoas e elas se batizarem no final do seu discurso. Por quê? Porque agora você entende que não é pela sua capacidade, que não é pela sua força, pelo seu vigor, pela sua habilidade, mas você é apenas um instrumento na mão do Espírito Santo. E aí, quando vamos para Atos, capítulo 2, a gente vê Pedro pregando junto com os outros 11 apóstolos. 3.000, 4.000, 5.000 pessoas estão sendo batizadas. E quando o Sinédrio que matou Jesus, condenou Jesus, acusa Pedro de estar falando de Jesus e pede para ele se calar. Ele fala: antes importa agradar a Deus do que vocês. Aquele homem que confiava em si mesmo, depois da peneira de Satanás, confia no poder de Deus. Confia em Jesus. Confia no Espírito Santo que habita dentro dele. Uma coisa que, para encerrarmos, acontece muito no final de ano também, são as famosas previsões para 2024. Uma coisa que eu posso prever para a minha vida e para a sua vida é que se você continuar servindo a Deus fielmente, você será peneirado por Satanás. Se você continuar com um compromisso de servir a Deus na sua família, no seu trabalho, na sua casa, você será peneirado por Satanás. E, em alguns momentos, Jesus vai te livrar dessa peneira. Em outros momentos, não. Porque ela vai servir para fortalecer a sua fé, para retirar de você as pedras, as sujeiras, as terras, tudo aquilo que não é trigo, tudo aquilo que não é fruto do Espírito Santo. A peneira de Satanás é certa na vida do cristão, da cristã fiel a Deus. E que Deus possa nos abençoar para que ainda no final deste ano de 2023 e no ano de 2024, continuemos fiéis a Deus, continuemos servindo a Deus, confiantes de que não são as tribulações que vão nos afastar do amor de Deus e nem decepcioná-lo, se você e eu nos cairmos diante dessas tribulações e fraquezas.
elas simplesmente vão nos tornar mais fortes para continuarmos confiando e dependendo de Deus e não em nós mesmos. Oremos. Nosso Pai, nosso Deus, obrigado pela esta manhã, obrigado pelo privilégio de ter pessoas de tantas regiões diferentes reunidas aqui como um único cidadão do reino de Deus. Mais do que as etnias que nos diferem, Pai, é o Espírito Santo que habita em nós e nos capacita a servir ao Senhor todos os dias. Entregamos o restante desse ano e principalmente o ano de 2024 nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor que não permita que a peneira de Satanás nos desanime, nos enfraqueça, mas que ela nos ajude a tirar os nossos olhos de nós mesmos, das nossas capacidades, que ela nos ajude a tirar os olhos das pessoas que estão ao nosso redor e nos decepcionam, e ter os olhos na pessoa de Jesus, entendendo que Ele é o dono da obra. Ele é o único digno de honra e de louvor. Nos perdoe quando somos pedra de tropeço, Pai, e nos faça pedras preciosas. Nos renove a cada dia, Pai, mesmo diante de dificuldades, para que elas venham a nos fortalecer e nos direcionar no caminho do Senhor. Abençoe os irmãos que estarão voltando para outras cidades, outros estados, outros países, que eles possam ir na sua segurança e na sua proteção. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.